Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Sérgio Graças, esse aqui é o nosso canal Resistência contra o Racismo. Hoje nós vamos falar sobre lugar de fala. Vamos para a vinheta e já retornamos. Tudo bem, pessoal? Vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre o tema lugar de fala. Lugar de fala normalmente é utilizado por aquilo que a sociedade chama de minorias, que na verdade não são minorias. Esses grupos, que passam por preconceitos, por discriminação, eles falam sobre a questão do lugar de fala, quer dizer, um lugar de fala para poder levantar, todas as problemáticas em relação ao preconceito. Então, quando a gente fala de lugar de fala, muitas pessoas entram com o argumento de que o lugar de fala ele está vindo para tentar silenciar as pessoas, onde dizem que, por exemplo, um grupo que sofre racismo, ele pode falar sobre o racismo. E outro grupo que não sofre não pode falar, mas não é bem assim. Se a gente for analisar, os grupos normalmente não são homogêneos. Eu sou negro, eu defendo a causa dos negros, a causa em relação ao racismo. Porém, existem pessoas que não pensam dessa forma. Eles falam que não é uma questão para se lutar, que você tem que chegar por meritocracia, ignorando toda uma história que ocorreu, que tentou sempre fazer com que o negro não chegasse em nenhuma posição. Assim, torna difícil da gente legitimar para dizer que todo negro vai poder falar sobre o racismo. São apenas aquelas pessoas que realmente lutam contra o racismo, porque senão a gente pode ter um discurso distorcido em relação ao racismo. Você ouve um outro negro, como esse daqui e como esse daqui, que falam sobre o racismo, mas fala que o racismo não é bem assim, que a pessoa tem que chegar por meritocracia e que o movimento negro é um movimento negativo para os negros. Quando o movimento negro, na verdade, ele quer o fim do racismo. A gente também pode utilizar o lugar de fala em relação ao machismo e feminismo. Como, por exemplo, a mulher que fala, que sofre o machismo, ela tem uma narrativa, ela fala do seu lugar social. O homem que não passa por esse problema, normalmente, quando uma mulher fala do machismo, ele age de forma assim, será que realmente existe? Não, ele tem que participar com a sua voz, com o seu lugar de fala, para tentar legitimar essa questão do machismo que realmente existe, para que outras pessoas, outros homens, possam olhar para esse problema e ver que uma pessoa do seu lugar social está comentando do mesmo problema. Então, ele vai passar a pensar, realmente existe esse problema aí. Então, é importante o lugar de fala. Quando as pessoas falam que ele vai silenciar outras vozes, na verdade, não. Ele vai dar visibilidade a outras vozes. Assim, a gente pode avaliar o lugar de fala como um lugar social de localização de poder na estrutura da sociedade, onde a pessoa tem que ter o discernimento de entender se é protagonista ou coadjuvante dentro da discussão. Assim, quando ele levantar a sua voz em relação a um problema, ele vai poder falar com o seu grupo social e o seu grupo social vai passar a ouvi-lo, por exemplo, na narrativa de um coadjuvante, e as pessoas perceberão que realmente existe o machismo. Assim, também acontece com o racismo. Quando eu falo sobre o racismo, eu falo dentro de uma ótica, dentro de uma perspectiva de uma pessoa negra que enfrenta o racismo desde criança e que existe outras pessoas, existe um grupo
que compartilha do mesmo sentimento que o meu. Então, quando eu falo para essas pessoas. E essas pessoas, elas passam a me ouvir e realmente comprovam que o racismo existe. Porém, existem outros grupos que não passam pelo mesmo problema, que não é do mesmo lugar de fala, eles olham para o meu discurso e muitas vezes vão duvidar que o racismo realmente existe. Aí a importância de outros grupos, né, de um lugar de fala, de um branco que vai vir e vai realmente aceitar que existem os privilégios, né, ele vai falar sobre os seus privilégios e vai reconhecer que o racismo realmente existe. Assim, pessoas, né, que pertencem ao mesmo grupo social de um branco, ele vai olhar e vai legitimar a relação do racismo. Dessa forma, vai desconstruir todo e qualquer argumento que venha contra a existência do racismo. Assim, pessoal, a gente pode chegar à conclusão que o lugar de fala, ao contrário de que muitas pessoas às vezes tentam problematizar dizendo que é algo negativo porque ele causa silenciamento das vozes, pelo contrário, ele dá vozes a vários grupos, todos podem falar. Aí a gente entra numa outra questão, entra na questão da representatividade. Porém, a representatividade é diferente de lugar de fala. Quando a gente fala de lugar de fala, a gente dá voz aos grupos. Quando a gente fala de representatividade, é dar visibilidade a esses grupos. Então, se você tem voz e não tem visibilidade, você acaba não tendo eco na sua voz. Ou seja, você tem um lugar de fala, porém você não tem onde multiplicar o seu lugar de fala. Aí existe a importância desses grupos terem essa representatividade para que eles possam, né, se posicionar em relação aos problemas que enfrentam. Um exemplo dessa questão aconteceu quando a Globo News passou, né, uma reportagem, eles fizeram um programa voltado para aquela relação da morte do George Floyd nos Estados Unidos. Então, eles montaram ali um painel, né, com pessoas brancas, com repórteres, jornalistas brancos, comentando sobre o assunto. Estava errado? Não estava errado. Porém, houveram, né, alguns comentários sobre aquela relação. Eles falaram, gente, a gente está falando sobre racismo. E não havia pretos lá naquele painel para falar sobre o racismo. Então, eles percebendo isso, foram lá e programaram, né, planejaram um programa onde apresentaria somente um painel com pessoas pretas. Então, nesse programa, né, foi até no Globo Repórter, eles comentaram, falaram das suas experiências, suas relações, né, com o racismo. Então, foi um programa muito produtivo, onde a gente pôde ver diversos discursos, né, diversas narrativas a partir de pessoas que sofreram racismo. Então, quando a gente fala de representatividade, é isso. A pessoa tem que ter visibilidade para ela apresentar os seus argumentos em relação ao problema que elas passam. Aí a importância da representatividade. É importante o lugar de fala? É importante, mas também tem que caminhar em conjunto com a representatividade. Assim, a gente consegue, né, erguer a nossa voz e falar, legitimar o racismo aqui dentro do nosso país. Porque somente a partir do momento que a gente legitimar e compreender, entender que o racismo existe, a gente vai conseguir acabar com este mal. Pessoal, se vocês gostaram do vídeo, se inscreva no canal, curta aí o vídeo, compartilhe esse vídeo com seus amigos, acione o sininho aí para você receber as notificações. E aqui, pessoal, no nosso canal, seremos sempre resistência.